contigo. Eu sou o ministro Vanderlei Nunes e é um prazer muito grande falar com você nesse momento. E nós estamos aí vivendo essa pandemia, mas como já se fala muito, eu quero partir para a Bíblia, para as Escrituras, porque muito se fala, se comenta, realmente um cuidado, e deve haver esse cuidado, mas também há um terror, né, muito grande. Mas nós que cremos em Deus, nós que somos de Cristo, nós que caminhamos no Evangelho, o nosso olhar deve ser, antes de tudo, um olhar de confiança, um olhar de fé, crendo em nosso Deus, crendo no Deus que nos abençoa, crendo no Deus que nos livra, crendo no Deus que nos dirige. Eu tenho ouvido muito, visto, essa citação de Êxodo, né, no capítulo 12, quando se compara muito o que está acontecendo com aquilo que aconteceu na noite em que o povo saiu do Egito, que havia lá fora uma praga. Então, isso aí é algo que tem se falado muito a respeito. Eu quero tocar com você em alguns pontos. Primeiro, nós temos que entender o que nós estamos vivendo nesse momento. Se nós formos olhar para a Bíblia, olhando para a Bíblia de forma incisiva, a Bíblia chama de julgamento. Essa é realmente no sentido do que aconteceu no Egito, que está acontecendo hoje. Se nós olharmos para a Escritura, olharmos para Apocalipse, né, que vai falar também sobre o tempo do fim. Tanto lá no Egito, como no tempo do fim, no livro de Apocalipse, se fala em julgamento. O que é isso? Está vindo o que se chamaria de uma praga, né, de uma maldição sobre o mundo. Se fosse, eu estou colocando aqui para você, se for olhar com um olhar estritamente bíblico. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia diz, julgamento de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. Isso aí a gente não pode minimizar. Eu vejo muitas coisas também minimizando, há excessos de um lado e do outro. Nós não podemos minimizar também o que está acontecendo. O que está acontecendo fala muito de pecado. A humanidade, assim como nos dias de Noé, está mergulhada no pecado. Aí eu quero fazer aqui, vamos colocar aqui algumas comparações, né, do que tem acontecido, né, no tempo do fim. Quero até que venham aqui também o Gibran aqui, que a nossa transmissão do YouTube ela deu uma queda aqui, né? Muito bem, então, mas o que eu quero colocar aqui para você, não posso parar, né, é que aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo diz assim, para nós fazermos alguns paralelos. Verso 12 ele diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, olha aqui, eu sou o Senhor. Ele diz: o sangue vos será o sinal. Veja bem aqui uma coisa, verso 12: passarei pela terra do Egito e ferirei na terra os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, o seu Senhor. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo.
7 dias. Aí ele vai começar a falar sobre essas questões todas. Mas o que eu quero colocar aqui para você é o seguinte: o sinal não era a praga. O sinal não era a praga do Egito. O sinal era o sangue na verga da porta. Então, aqui no Antigo Testamento, o que estava acontecendo foi literal. Né? Foi algo, é histórico, está registrado nas Escrituras, foi o que aconteceu. Nós não podemos negar isso aí. Então, Faraó, ele estava escravizando o povo de Deus. Faraó, aí sim, se nós olharmos para a Escritura, Faraó é um tipo de Cristo. Faraó é um tipo do diabo, né? É o tipo do diabo. E então ele estava escravizando o povo no Egito. É muito importante nós entendermos isso. Moisés é o tipo de Cristo. Moisés sim é o tipo de Cristo. E o povo de Israel é o povo de Deus. O sinal de proteção, o grande sinal do texto, é o sangue de Jesus. No caso, naquele momento, o sangue do Cordeiro. Quem estava na sua casa, debaixo do sangue do Cordeiro, estava protegido. Então, muitos estão querendo comparar isso com obedecer ao governo e estar em suas casas. Você pode até usar isso como uma licença, alguns falam de licença poética, né? nas músicas, nas poesias mesmo, mas é entender essas questões. Tá? A gente precisa entender, e falando para o pessoal que está me assistindo aí agora, recebi aqui a notícia que, como houve um problema aqui no nosso computador, nós iremos transmitir nesse momento apenas pelo Facebook. Tá? Então quem está no Facebook, fala para o irmãozinho lá que estava assistindo no YouTube, para ele ir para o Facebook. Tá certo? E nós tivemos um problema, não foi pequeno não. Tá? Então muito bem. Então o que eu quero colocar aqui para você voltando ao que nós estávamos falando, e transmissão ao vivo é assim mesmo, muitos probleminhas. O sinal era o sangue. Então, alguns estão fazendo essas comparações aí, que elas são, até determinado ponto, elas são válidas, mas, na verdade, não tem muito a ver com o que a Escritura diz, não. Tá? Que você tem que ficar em casa, tanto que a igreja, o Ministério de Mensagem Restauradora, encerrou os seus cultos, né, de forma física, lá no santuário, no local onde nós nos reunimos, porque nós entendemos que a igreja do Senhor são pessoas, ela é feita de pessoas. Agora deixa eu deixar para você aqui que está me ouvindo agora, a igreja não é de uma pessoa só, como muitos querem. Eu sou igreja. Biblicamente falando, você não pode dizer isso, porque você não é igreja. Você faz parte da igreja. É diferente, você faz parte, mas você não é igreja. Sozinho não, você é igreja junto com os outros. Você é membro do corpo de Cristo. Tá? Dito isto, se eu voltar para cá, então, no texto aqui diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Essa é a ideia. Ver o sangue, e passava. E na verdade, se eu dizer eu passarei, você vai ver lá na frente, no verso 23, que era o anjo destruidor. Que era se nós trouxermos para a nossa linguagem cristã, era o diabo, que Deus permitiu que passasse lá e levasse o primogênito. Outra coisa muito importante, um outro paralelo, que eu não vi ninguém fazer ainda, se é para fazer um paralelo com o que está acontecendo agora, é que é interessante que na noite da última praga do Egito, derramada sobre o Egito, o juízo de Deus sobre o Egito, quem foram aqueles que morreram? A praga era para matar quem? Os primogênitos, né? Os mais velhos. Essa realmente tem um paralelo que, se nós olharmos, poxa, mas a Bíblia falava sobre essa questão, que houve uma praga que está se repetindo, em que os mais velhos, e a gente sabe claramente que há morte entre os mais jovens, quando se fala do Covid-19 e do coronavírus, mas a grande incidência
E o tipo mais suscetível ao mal, a doença e inclusive a morte, são as pessoas idosas, né, de mais de 60 anos. Mas, de novo, eu estou colocando tudo isso aqui porque está sendo usado, inclusive, para trazer um terror para as pessoas. Mas o que eu quero colocar para você, meu irmão, é que você tenha temor de Deus. E o temor de Deus, o temor do Espírito de Deus, o temor para servir a Deus não é terror. Quando se fala em temor na Bíblia, se fala em respeito. Se fala em ter respeito ao Senhor, ter respeito ao Evangelho. É amar a Deus. Entendeu? Amar a Deus. E amar a Deus também na Escritura não é uma coisa sentimental. É uma decisão. Você toma a decisão de amar a Deus. Você toma a decisão de amar o próximo. Porque se você for andar segundo o seu sentimento, no dia que você estiver chateado, no dia que você estiver aborrecido, você não ama mais. Não é assim que nós fazemos? Só que quem está no Evangelho, quem vive, quem está no Evangelho, aprende a não andar por essas coisas. Nós temos, como eu falei na última reunião presencial, eu falei sobre isso. É que no Evangelho a fé, preste bem atenção, a fé produz sentimento. Através da fé, depois da fé você pode chorar, você pode sentir arrepio depois. Mas muita gente está confundindo sentimento, arrepio, com fé ou com presença de Deus. E não é por aí. Porque em todos os lugares, seja intelectualmente, já vi tantos intelectuais dizerem: eu tive um gozo intelectual. Até professores dizem isso: eu tive um gozo intelectual lendo um livro, me arrepiei. Tinha uma ação de Deus em todas as coisas. É uma ateia. Mas o que eu estou dizendo é a ação de Deus, como diz a Bíblia, ela não depende de sentimento, ela depende de fé. E não confunda fé, não confunda fé com sentimento, não confunda sentimento com fé. Mas toda fé, presta atenção, quando eu tenho fé, produzirá sentimento. O sentimento não produz fé, mas a fé produz sentimento. Você entendeu? Muito bem, então voltando para cá, para a Escritura, diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, o que é muito claro, que o que está acontecendo aí, é um sinal dos tempos. O sinal dos fins dos tempos. Isso aí porque alguém vai dizer assim: mas pragas sempre existiram. Sempre existiram pragas, terremotos estão existindo, só que nos últimos tempos, e cada vez mais, a incidência será muito maior. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, vou até me ajeitar aqui. O maior sinal não é esse não, noutra transmissão eu vou falar sobre isso. O maior sinal da vinda de Jesus não são pragas, terremotos, tremores de terra, doenças terríveis, guerras. O maior sinal não é esse não. O maior sinal é o sinal do Filho do Homem. Eu vou falar nisso em outro momento. O sinal do Filho do Homem, e o Evangelho também é o sinal do Filho do Homem, o Evangelho sendo pregado. O Evangelho na sua veracidade sendo pregado. Esse é o maior sinal, gente. Eu fico vendo as pessoas com medo porque esse sinal do fim. Não, o maior sinal, primeiro, é o Evangelho ser pregado no mundo. Segundo, é você ser sinal de Deus. Você está sendo sinal de Deus? Você como cristão está sendo sinal de Deus? Você crê nas Escrituras? Você crê no poder de Deus? Você está buscando viver uma vida de piedade diante de Deus? Você está procurando isso? Então, se você está procurando isso, verdadeiramente, você é sinal de Deus e você está debaixo do sangue do Cordeiro e tem uma vida com Deus. Mas você tem que fazer uma autorreflexão, isso é muito importante. E continuando, ele diz, no verso 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Só que antes, ele fala: tome um molho de sopo, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai na verga da porta. Então eles tinham que pegar o sangue, foi o que eu acabei de falar. Eles tinham que pegar o sangue, não adiantava só matar o cordeiro e derramar o sangue na bacia. Tinha que pegar o sangue que estava na bacia e colocar na verga da porta. Aí sim, lá era obediência. Essa obediência aí
não está falando nesse momento aqui, o tipo não é o Covid-19, não é o que está acontecendo agora, o tipo é vida cristã, irmão. O que está falando aqui, o que está falando literalmente aqui, para aquele povo lá era obedecer, ter o sangue do cordeiro na sua casa, na porta da sua casa, e obedecer à voz de Deus. Hoje, eu quero falar sobre isso, hoje a grande proteção é estar, eu não estou falando de doença não, proteção na questão de vida eterna, na questão de eternidade. Eu estou falando aqui com quem crê no Evangelho. Você crê no Evangelho? Você é cristão? Você crê no Evangelho? Então, se você crê no Evangelho, eu estou falando para você. A grande questão é essas doenças, esses problemas todos que acontecem, deve alertar, e irá alertar, meu irmão, não se engane não, o povo de Deus. Tem muita gente que diz, porque o ímpio, ele vai crer, quem não crê em Deus vai passar a crer. Não vai, não vai. As pessoas, foi Jesus que disse, se você não crê na palavra, meu irmão, se a pessoa não crê na palavra, pode ela ver morto, ressuscitar, ela tem sempre uma explicação. E ela pode ficar até tocado 2 dias, inclinado, uma semana depois ela esqueceu. Quem muda é a palavra. Se a pessoa não crê na Bíblia, na palavra, crê no Evangelho e se inclinar ao Evangelho, ela pode ver o que vê, que ela não vai se dobrar. Assim como Faraó não se dobrou. Faraó viu uma série de coisas, mas não se dobrou. E Paulo vai dizer que não se dobrou porque não era de Deus, porque quem é de Deus ouve a voz de Deus. Então ele não se dobrou porque ele não cria. E quem não crê pode ver o que vê, que ele não se dobra. Então isso eu quero deixar bem claro. Então, para quem é o sinal então dele? Por que está acontecendo essas coisas? Quem vê de fato os sinais, quem percebe é o povo de Deus. E o grande sinal nesse momento é comunhão com Deus. É disso que eu estou falando. É comunhão com Deus. É você estar debaixo do sangue do Cordeiro. Sabe quem é a casa? A casa é você. 1 Coríntios 3,16 e 6,19. 1 Coríntios 3,16 vai falar sobre a igreja, os membros, sendo juntos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. Tá? E 1 Coríntios 6,19 fala para nós individualmente. E quando Paulo está falando de prostituição, uma série de coisas, ele diz que você individualmente é templo do Espírito Santo. Então o lugar lá que a gente se reúne não é como as pessoas dizem, é igreja. Não, a igreja é constituída de pessoas. Ali é o prédio. Quando eu vejo muita gente falar de igreja, eu vou para a igreja, não, você vai para a reunião da igreja. Estou falando aqui que o meu povo que me acompanha já conhece isso de cor e salteado, mas tem muita gente que está me assistindo agora e me assistirá depois que não sabe disso, ou que não ouviu isso, ou que não foi despertado, que é outra questão. Às vezes você sabe, às vezes você já ouviu, mas você não foi despertado ainda. Eu sei que pessoas serão despertadas. Então o que eu quero colocar para você justamente é isso. O povo pegou o cordeiro lá na noite da Páscoa, quando iam sair do Egito, mataram o cordeiro, primeira parte, matar o cordeiro. Ou seja, Jesus, para nós, Jesus foi morto. Todo mundo sabe, Jesus morreu. Pegaram o sangue do cordeiro, derramaram numa bacia, perceber que houve derramamento de sangue. Todo mundo, crente e incrédulo, sabe disso. Mas a questão não é essa. A questão é a terceira coisa. Pegar o sangue do cordeiro e passar na verga da porta. A porta da casa. E nós sabemos hoje que, humanamente falando, fisicamente falando, a porta da nossa casa, nosso corpo, é nosso cérebro. Biblicamente falando, a porta é o nosso espírito, a nossa alma. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Então, isso de novo, eu quero deixar bem claro aqui para você que está falando de comunhão. É tempo de comunhão. É tempo de você se achegar a Deus. É aquele tempo que Apocalipse diz: quem for justo, seja cada vez mais justo. Quem for limpo, se limpe cada vez mais. Quem for sujo, que se suje cada vez mais. Então esse é o tempo de comunhão com Deus. E aí eu quero conclamar você, que está me assistindo agora aí,
que nós estaremos aqui na internet, no Facebook, no YouTube. Nós tivemos um problema com o YouTube aí, mas nós transmitiremos também pelo YouTube. Nós estaremos nos nossos dias de cultos e em outros momentos também, mas eu quero deixar bem claro para você, esses dias todos eu irei fazer transmissões falando do Evangelho, porque a igreja de Jesus ela não para como muita gente pensa. Quem pensa que a igreja são paredes, que a igreja é um templo, a igreja parou, não está mais tendo culto, não está mais tendo igreja, está sim. E estaremos aqui falando, eu quero falar para você, inclusive, que me assiste agora, reserve um momento. As senhoras em nosso meio, as mulheres em nosso meio, elas reservaram tempo. Se eu não me engano, são todos os dias, às 15 horas, 3 horas da tarde, 5 minutos. Eu vou pedir para elas colocaram 5 minutos, porque sabe que todo mundo tem vida corrida. Mas eu vou pedir aqui, eu pedi licença para elas, para a gente aumentar esse tempo. Aumentar esse tempo. 5 minutos é muito pouco para a gente orar, todo mundo junto. Né? Vamos dobrar esse tempo. 10 minutos. 10 minutos, 3 horas da tarde. Isso para você que me assiste. Entre nesse propósito de oração. Nós precisamos orar sim pelo nosso país. Nós precisamos orar sim por essa situação que está não só no nosso país, mas no mundo. Países aí estão sofrendo tremendamente, como a própria Itália, a França e outros lugares. Estão sofrendo, e embora sejam países do primeiro mundo, e nós, como igreja do Senhor, nós precisamos orar. Eu falo com você de qualquer denominação. Você é cristão, seja você católico, evangélico, você crê em Jesus, seja você espírita, você crê em Jesus. É hora, meu irmão, das pessoas se achegarem e deixem que Jesus faça a obra. Porque na hora que a gente fala de católico, de espírito, de qualquer outra religião, tem muitos irmãos que dizem, mas vai chamar esse pessoal para orar. Tem que chamar. Você não crê que é Deus que faz a obra? Você não crê que é Deus que converte as pessoas? Então creia. Se é a verdade que está no seu coração, que essa verdade ela entra em qualquer lugar. Eu tenho amigos, e grandes amigos de várias religiões, e os respeito, entendeu? Então é hora de nós nos unirmos para orar. E nós, como igreja do Senhor, a igreja cristã, a igreja evangélica, sobretudo, não tem o dever nesse momento, o dever cristão de orar, de interceder. Então, todos os dias, às 3 horas da tarde, às 15 horas, nós estaremos 10 minutos de oração. E eu faço questão, em nome de Jesus, de nós orarmos, de nós virmos ao vivo para fazermos essa oração, em nome de Jesus, para que nós estejamos juntos, orando ao Senhor, para a glória de Deus. Lembre-se, todos os dias, às 15 horas, 10 minutos de oração, tá? Então eu quero mandar aqui um abraço, apesar dos muitos problemas que nós já tivemos aqui, um abraço para os nossos irmãos, nós temos aí, fala um pouquinho mais baixo, ele disse, não, eu vou ficar torto, isso, mais para cima, isso, não, atrás, isso, atrás da tela, isso, nós temos aí a Tássila, o Jabson, a Silvia Viana, a Sandra, a Val, a Carol, Paulo Ricardo, a Edileuza, minha querida irmã Edileuza, assistindo. E acredito que mais gente está chegando aí, daqui a pouco mais gente chegará. Né? Então, graças a Deus. Se você quiser depois ir colocando aí a sua manifestação, é muito bom, tá? Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, então, todos os dias, 3 horas da tarde, tá? E nós estaremos transmitindo aqui sempre uma palavra poderosa, uma palavra viva para você, em nome de Jesus, para que nós estejamos nessa mesma fé para a glória de Deus. Então veja, a grande letalidade, meu irmão, o vírus letal é o vírus do pecado. É o vírus do pecado que é o mais letal de todos, porque o coronavírus é perigosíssimo, mas ele mata fisicamente. É terrível, perdemos pessoas que amamos, né? E nós temos que lutar, sobretudo, para que as pessoas que nós amamos, que são mais suscetíveis. Você está dizendo que os outros não são, Rodrigo? Não, todos são. Todos estão sujeitos a adoecer e a morrer. Mas já é provado cientificamente que quem merece mais cuidado são os mais velhos. Né? Então isso eu vejo em uma oportunidade para que nós despertemos, para que nós olhemos para os outros, para que nós olhemos
para o nosso próximo. E às vezes está tão próximo de nós, né? Os nossos pais, nossos avós, estão tão perto. E às vezes nós, na correria do dia a dia, nós esquecemos. Falamos de ser igreja, falamos de evangelho e esquecemos muitas vezes a nossa família, de cuidar da nossa família. Isso inclui todos nós. Muitas vezes nós passamos o tempo todo levando o evangelho, pregando e esquecendo da nossa família. É tempo de não esquecer, porque você tem que buscar, sobretudo, doutrinar, levar o evangelho para a sua família. Inclusive, Paulo deu uma recomendação, né? Ele chega a dizer, quando está falando dos diáconos, ele diz, olha, aquele que não sabe dirigir a sua casa, como cuidará da igreja do Senhor? Então a gente tem que ter esse cuidado de dirigir a nossa família pelo caminho do Senhor. Então se você, vamos colocar assim, você não ordenou bem até hoje, mas é hora de você começar a ordenar bem a sua casa. Como, Vanderlei, está todo mundo já é todo mundo adulto, faça isso com exemplos. Se os seus filhos já são adultos, já são grandes, a palavra não vai funcionar não. O que vai funcionar é eles observarem que você tem fé em Jesus, que você crê de verdade, que você respeita o evangelho, entendeu? Aí eles começarão pelo teu exemplo, como disse Pedro na época dele, que as mulheres deviam ganhar os seus maridos para Jesus. Ele disse, olha, ganhem seus maridos, não com palavra, mas com ações. Ganhem em silêncio, com obras. E realmente, a maior estratégia para nós ganharmos pessoas para o evangelho, incluindo nossa família, são as nossas obras. Eu me lembro, deixa eu só colocar isso aqui para você, eu me lembro que em determinado momento da minha vida tinha um rapaz que eu visitava, que é o Josias, hoje é pastor, e eu ia na casa dele, e toda vez que ia dando às 5 horas da tarde, ele dizia assim para mim, Vanderlei, eu estou indo para a reunião, você quer ir comigo? Porque eu tenho esse compromisso. Isso tocou muito em mim, eu passei a ter mais compromisso com os horários do culto, mais compromisso em ir para reuniões, porque via no Josias esse exemplo. Então veja, o exemplo dele tocou em mim, que é algo que eu lembro até hoje, passado mais de 15, 20 anos, eu lembro até hoje. Então, as palavras, como alguém já disse, elas convencem, mas é o exemplo que arrasta. Entendeu? Então, a grande lição de Êxodo, a grande lição que nós vemos de Êxodo, é que muitos estão fazendo comparações com o que está acontecendo aí. Você pode até fazer, mas a grande lição de Êxodo é com relação, o tipo aqui fala do antítipo, Jesus, e fala da igreja, e fala do tempo do fim, mas o sentido maior aqui é de comunhão, é a tua casa, o teu corpo, a igreja como corpo do Senhor, está em uma só fé, porque é tempo do fim. Entendeu? É estar debaixo do sangue do Cordeiro, é servir a Deus. Então é disso que Êxodo 12 está falando. É isso que Êxodo 12 está falando. Então, meu irmão, minha irmã, agora uma coisa que eu quero colocar para você aqui, bem séria. Porque Malaquias 3 fala claramente que vereis outra vez, no tempo do fim, vereis outra vez a diferença. Se vereis outra vez a diferença, é porque existe diferença. Não adianta nós queremos nos enganar e nem querer ser bacana e ser educado com as pessoas. Mas aqueles que creem no Evangelho, eu não vou aqui excetuar ninguém, quem crê no Evangelho e segue ao Senhor de verdade, faz parte desse grupo da diferença. Que é diferença, que faz diferença. Também aqui no capítulo 3 de Malaquias, diz assim, olha, quero deixar isso aqui para você em nome de Jesus para nós orarmos. Capítulo 3, verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, diante do Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O nome aqui é do Senhor, né? Eles serão para mim, isso é o Senhor dizendo, tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos,
Poupa-los-ei, eu pouparei essas pessoas, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Essa é a palavra de Deus para nós. E aí diz, verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. E olha agora, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então não tem jeito. Há uma diferença. Não tem jeito, há uma diferença. E aí eu quero conclamar a você que a grande questão agora é essa, meu irmão. O que está feito, está feito. Você que está afastado do Evangelho, você que está afastado do caminho do Senhor, é hora de você voltar, meu irmão. Você que está desviado, é hora de você voltar. Você que está dentro do corpo, mas, como diz lá no Apocalipse, tem a aparência do que vive, mas está morto, é hora de você despertar. Porque o que está acontecendo aí, também é nesse sentido, um despertamento para você que já conhece o Evangelho. Para você que já conhece o Evangelho. Aí sim, ficar dentro de casa, aí eu posso pegar essa imagem e trazer para a gente, metaforicamente falando. Ficar dentro de casa é você ficar em Cristo, ficar em Deus. É ficar em Deus. Os cuidados que nós devemos ter para não contrairmos o coronavírus, cuidados também espirituais para nós não cairmos em pecado. E ter cuidado para que o nosso pecado não nos leve à morte. Assim como a doença que aí está leva à morte, o pecado leva à morte se permanecermos expostos ao pecado. Se você está exposto ao pecado, você pode claramente morrer eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, toma essa palavra para você. Hoje eu vim falar para você que há um vírus letal, esse é o do pecado. Muito mais letal do que o coronavírus, que pode levar você para a perdição eterna. André está colocando medo nas pessoas? Não, estou pregando o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz isso, sem minimizar nada. Não adianta passar a mão na cabeça, não. Esse é o momento. Tome cuidado com o que está acontecendo, mas tome cuidado com a sua fé, com a sua vida. Eu quero orar por você nessa hora. Pedir a Deus que abençoe a tua vida, nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso país, Deus abençoe o mundo, que o Senhor abençoe o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele deve, inclusive, cada vez mais ser despertado para ver o que está acontecendo. Vamos orar por ele, para que Deus o abençoe e ilumine os seus ministros, ilumine o pessoal do Congresso, para que o Congresso Nacional possa também tomar atitudes para ajudar. É momento de união, e que Deus abençoe os outros países que estão sofrendo nessa hora, iluminando, dirigindo, abençoando. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é momento, meu Deus, de dificuldades. Nós estamos passando por uma crise, isso é notório, mas nós cremos em Ti, que és Deus Todo-Poderoso. O Teu povo que crê, meu Deus, em Ti, que clama pelo nome do Senhor, esse povo está unido nessa hora em oração. E nós rogamos a Ti, meu Deus, que Tu venhas abençoando o nosso estado do Pará, que venhas abençoando, meu Deus, Belém e o estado do Pará, que venhas abençoando, meu Deus, o nosso governador, o nosso prefeito, os nossos deputados, nossos vereadores, e de forma nacional, que Tu venhas abençoando, meu Deus, o nosso presidente da República, dirigindo, iluminando, que Tu abençoes poderosamente, meu Deus, os ministros, o ministro da Saúde, que abençoes o Congresso Nacional, abençoa poderosamente, meu Deus, os homens que têm o poder que Tu destes a eles, a possibilidade de dirigir o país, de dirigir o Estado, de dirigir os municípios. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vem abençoando, meu Deus. E eu Te rogo, meu Deus, por todos aqueles que estão sofrendo nessa hora, que estão doentes, que já estão infectados, pessoas que estão internadas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas sejam recuperadas em nome do Senhor Jesus, que o poder de Deus haja nestas vidas para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que haja cura, meu Deus. Ó Deus, abençoa, mostra, meu Deus, o Teu poder, manifesta, meu Deus, o Teu poder no nosso país e no mundo. Eu oro, meu Deus, também
por esses outros países que estão sofrendo, que tu abençoes os seus governantes e que tu abençoes todos aqueles que já estão infectados, que eles possam, meu Deus, se recuperar em nome do Senhor Jesus. E eu oro, meu Deus, para que cada vez mais todos nós tenhamos consciência do que está acontecendo, mas tenhamos consciência cristã, que haja um avivamento poderoso na vida das pessoas, meu Deus, que sejam despertadas, sobretudo pela palavra, que possam ouvir, meu Deus, a palavra e que possam crer e possam ser transformadas em o nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Meu Deus, abençoa todas as lives que nós fizermos aqui, que serão transmissões, verdadeiros cultos para os teus filhos, para que juntos possamos ouvir a palavra, meditar nela e buscarmos a Ti cada vez mais, crescendo na Tua graça, no Teu conhecimento. Abençoa, meu Deus, essas orações que nós teremos às 3 horas da tarde, em nome de Jesus, sejam elas transmitidas ou não, mas que nós estejamos firmes na mesma fé, para a glória de Deus. Nós pedimos tudo isso, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, eu vou me despedindo, que Deus continue te abençoando grandiosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e sucesso com a graça de Deus.